Canal Brasil, Pátria do Evangelho, 29ª palestra. O julgamento. Considerações gerais. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra julgamento significa ato ou efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação, decisão, sentença emanada de um tribunal ou juiz. A condição de ser com capacidade pensante nos coloca naturalmente na condição de uso do livre-arbítrio e, consequentemente, como observador e juiz das relações sociais e diante dos acontecimentos da vida. Se assim não fosse, estaríamos em constante risco e a sociedade não teria regras para estabelecer os limites que favorecem a harmonia e a boa convivência. Portanto, o julgamento é necessário ainda numa sociedade que caminha a passos lentos para a evolução. Dele, então, derivou um corpo de conhecimento, a justiça, que estabelece os limites de ação, que cerceia o mal e torna as medidas de avaliação de atitude equilibrada para todos, e estabelece sanções a fim de garantir a ordem no funcionamento social. Toda opinião ou juízo que desenvolvemos está intimamente ligado a fatos antecedentes, vivenciados nesta vida ou em vidas pretéritas. Censuras, observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências do meio, inclusive de instituições diversas, formaram em nós um tipo de reservatório moral, uma coleção de regras e preceitos a serem rigorosamente cumpridos, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes como boas ou más. Nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida em nossas experiências domésticas, sociais e religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista, a fim de harmonizarmos e resguardarmos tudo aquilo em que acreditamos como sendo verdades absolutas. Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro, explicando melhor a forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Toda vez que uma pessoa define eticamente outra, está pura e simplesmente definindo-se a si mesma, isto é, trazendo para fora o seu mundo íntimo e aplicando-o sobre o próximo. A melhor maneira de conhecer alguém consiste em ouvir suas opiniões a respeito de outras pessoas. É a mulher amaziada que chama outras de prostitutas. É o homem bígamo que adverte outro contra a bigamia. É o estudante relapso e inábil que se declara perseguido pelo professor ou que este não sabe ensinar. O espírito equilibrado não vê inferioridades em ninguém, antes projeta bondade e condescendência. O inseguro, tendo a sensação de suas deficiências, é desconfiado e projeta continuamente o que reveste o fundo do seu espírito. Evolução para o terceiro milênio, parte 4, capítulo 9, item 10. Carlos Toledo Rizzini. Na acusação do julgamento dos erros alheios, nos deparamos com propósitos escusos e vingança-prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Jesus e Atualidade, capítulo 5, Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Julgamento fácil, ensinamento de Jesus. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Além disso, julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Assim, Jesus deixou-nos o seguinte ensinamento: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também.
Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Mateus 7, 1, meia dúzia. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar clara explicação a respeito dessa recomendação de Jesus no seguinte texto: a censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Assim, em João 8, versículo 3 a 11, está dito: então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Jesus lhe respondeu: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Jesus manifesta claramente seus objetivos ao aproveitar cada momento e fato da época para ensinar ao seu povo a reflexão e a revisão das atitudes, bem como a necessidade de atualizar as regras da justiça social vigente. Como combater a tendência ao julgamento? Como então atender a proposta de Jesus assim apresentada? Prestar atenção na forma como pensamos, que valores adotamos para guiar nossas atitudes e como agimos diariamente, pois a maledicência e a maldade revelam nossa imperfeição. Daí a necessidade de atentarmos sobre como andam nossas atitudes. A passagem da mulher adúltera nos fala sobre a importância de não julgarmos precipitadamente as criaturas e, consequentemente, não atirarmos a primeira pedra naqueles que nos parecem errados. Muitas vezes somos benevolentes para com os nossos erros e muito severos para com os erros dos outros. Na maior parte do tempo, estamos observando e julgando, e quase sempre errando, porque não usamos a mesma medida para avaliar os outros que gostaríamos que usasse para nos avaliar. É necessário que sejamos mais benevolentes, retiremos a trave dos nossos olhos e não critiquemos a dos olhos dos outros. O Espírito Hamed, psicografado por Francisco de Espírito Santo Neto, nos propõe: melhor do que pedir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade. Os indivíduos podem ser considerados, nesses casos, excelente espelho no qual veremos quem somos realmente. Afirma ele: só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Quando não nos observamos, corremos o risco de cometermos erros, injustiças, atitudes incorretas e precipitadas, complicando nossa evolução devido aos nossos mecanismos de defesa, processos mentais inconscientes que possibilitam ao indivíduo manter sua integridade psicológica através de uma forma, o auto-engano. Muitas vezes, as pessoas, por não conseguirem conviver com a verdade, tentam sufocar ou enclausurar seus sentimentos e emoções no inconsciente, disfarçando-os. Em todo comportamento humano existe uma lógica, isto é,
uma maneira particular de raciocinar sobre sua verdade. Portanto, julgar, medir e sentenciar os outros, não se levando em conta suas realidades, mesmo sendo consideradas preconceituosas, neuróticas ou psicóticas, é não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o auto-julgamento, afirma o autor. Sabemos o quanto é difícil evitarmos comentários maldosos, infantis ou até mesmo levianos a respeito do comportamento de alguém ou diante de algumas situações que, a nosso ver, consideramos completamente erradas. Acostumados a esse vício, vamos precipitadamente condenando e criticando como absolutos donos da verdade. Disse então que conosco também será empregada a mesma medida que usamos para medir o outro. Bom mesmo seria o exercício diário da prudência, visto que é impossível muitas vezes entendermos as razões do outro. Se erramos, ele sabe depois nos ensinar com bondade infinita, mostra onde erramos, onde estamos falando com a nossa parte, e ainda nos permite sempre recomeçar. Costuma-se dizer que para entender o outro é aconselhável nos colocarmos no seu lugar. Pode ser, mas por que não irmos mais além? Além de nos colocarmos no seu lugar, aceitemos que somos imperfeitos, com história de vidas passadas, não nascemos prontos. Estamos sempre às voltas com o julgamento precipitado. Parece inevitável o vício mesmo. Condenamos e julgamos às vezes pessoas que nem bem conhecemos. Apressados muitas vezes, nem percebemos quanto cruéis estamos sendo. Quem somos nós para julgar com tanta maldade e convicção? Nem mesmo Jesus nos aponta o dedo criticamente. Como o Pai bondoso e amoroso que é, nos deixa livres. Se antes de julgamentos e das condenações antecipadas refletíssemos, tivéssemos mais piedade, com certeza evitaríamos desgostos, raivas e arrependimentos que só nos maltratam. O amor e o perdão, mais uma vez, é inevitável que, em se tratando de nossa reforma íntima, eles não venham a contribuir conosco. Podemos até achar que já sabemos ou lemos tudo ou quase tudo a respeito dos mesmos. Que o assunto já foi, por demais, falado. Ler e saber o que o amor e o perdão são e representam na nossa vida é uma coisa. Temos aprendido a praticá-los é outra. E temos certeza que eles podem fazer muito por nós é outra, maior ainda. Somos estudantes da Universidade da Vida e temos tarefas difíceis a cumprir. Nos colocarmos no lugar do outro é aconselhável, mas usarmos o amor e o perdão como ferramentas para o entendimento é, sem dúvida, remédio milagroso. Somos seres humânicos únicos, cada um com seu grau de elevação moral, compreensão, discernimento e amadurecimento próprios. Há sentimentos aprisionados dentro de cada um que somente a própria pessoa sabe porque age de tal maneira. E sabemos também que cada ser tem o seu tempo de aperfeiçoamento próprio. É extremamente importante que compreendamos que, se já recebemos, que nos foi dado o dom maior de entendimento sobre as coisas, ao outro pode não ter sido dado ainda. Portanto, ter paciência e conter julgamentos é mais prudente. Somente seres humanos mais evoluídos e amadurecidos espiritualmente conseguem enxergar na pessoa que está sendo alvo de críticas e condenações um ser necessitado de ajuda e não um ser menor, liviano e irresponsável nas ações praticadas em desacordo com as leis divinas. Fala-se no meio dos espíritas que a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Então deixemos que cada um colha aquilo que plantou. Podemos achar muito complicado para a nossa cabeça entender como uma falta, como um estupro, um crime, um roubo, um político que viola as leis, não possa ser censurado com veemência. Não se trata disso, e sim deixar que a providência divina tome conta. São práticas terríveis, mas é também igualmente terrível queremos apontar o dedo para o outro, abominando seu comportamento. Jesus vem nos ensinar que não devemos odiar
e muito menos sermos juízes de ninguém. E o Espiritismo vem mais uma vez vos trazer luz, entendimento para esse tipo de conduta humana. Julgar o próximo, sim ou não? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daquele cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como a mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 19, São Luís, Paris, 1860, Allan Kardec. Não é possível que Jesus haja proibido censure o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quer significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consequência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem, e o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 13, Allan Kardec. Considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Entre julgar e discernir, há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina, porém o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. O Consolador, questão 63, Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Renovando Atitudes, capítulo 1, Espírito Hamed, Francisco do Espírito Santo Neto. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos trabalhadores. O Consolador, questão 64, Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Será repreensível notar essas imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redude em detrimento do próximo, desacreditando, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para exercitar e evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Haverá casos em que convinha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão e, para resolvê-la,
necessário se torne apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, por mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21, São Luís, Paris, 1860, Allan Kardec. Julgamento de si próprio. Até agora vimos nos referindo principalmente ao julgamento do próximo. E a nós, quem nos julga? Deus. Deus nos deu a consciência se encarrega de observar, analisar e julgar. Sim, somos nós que nos julgamos. Quando sentimos remorso por um erro cometido, quem é que está nos julgando? Não somos nós mesmos? Não é a nossa própria consciência que fica martelando na nossa cabeça, lembrando a todo instante que erramos e precisamos nos corrigir? Nós somos, portanto, nossos próprios juízes e nos julgamos com a medida que usamos para julgar os outros. Por isso, quanto mais severo você for com as falhas do próximo, mais severo você deve ser com as suas próprias falhas. A vida em sociedade é um espelho em que nos vemos refletidos naqueles que nos cercam. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, 24. Com essas palavras, Jesus nos ensina, em primeiro lugar, que ao Pai compete o nosso julgamento. Em segundo, ele se apresenta como defensor daqueles que o ofendem. Isto implica dizer que, no âmbito da lei de causa e efeito, seremos bitolados pelo mesmo gabarito que usamos contra o nosso irmão no desenrolar das nossas vidas terrenas. Reflexões finais. Assim, mudemos, vamos ser gentis, amorosos, falar aquilo que é bom, evitar a impaciência, as agressões verbais, não censurar, ter cuidado com as respostas mal conduzidas. O que fizermos aos outros será usado de medida quando formos avaliados pela espiritualidade. É mais fácil condenar do que ser solícito. A indulgência é o que mais precisamos. É uma necessidade. Condenemos o mal, pois vivemos juntos daqueles que erram e erram como nós. Mais cedo ou mais tarde, precisaremos do perdão e da compreensão, porque a reprovação pode cair sobre nós. Quando censuramos e desacreditamos a pessoa, fazemos o mal e não reprimimos o mal como seria certo e justo. Antes de nos preocuparmos com os defeitos dos outros, renovemos-nos dia a dia. Só a transformação aparente não adianta. Teremos que ir a fundo na renovação da nossa personalidade. Renovemos nossa alma, vivamos uma vida equilibrada. Se a tendência do homem é acusar, lutemos contra ela. Quanto mais evoluído é o espírito, tanto maior é a sua capacidade de perdoar. Na realidade, a ciência e a fé constituem-se em tais casos em duas verdadeiras alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se, visto que se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas.
Fim é o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.